Aleluia. Glórias a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Vamos nessa noite estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Eu creio que Deus ele já falou muito aos nossos corações. Deus ele tem falado muito até agora em confiar, mas em orar. Está de acordo com aquilo que Deus tem trazido nessa noite. Amém? Amém. Eu quero convidar toda a nossa igreja a estar lendo em 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 27 e 28. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler juntos nessa noite? 1, 2, 3. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. A palavra de Deus ela fala, eu creio que cada um aqui nessa noite, você tem algo na sua vida que você está pedindo uma transformação para Deus. Pode ser na sua vida espiritual, pode ser na sua família, pode ser com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa. Mas todos nós chegamos aqui nessa noite com um desejo no coração. Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu quero te dizer nessa noite que toda mudança, ela começa pela oração. Na vida do cristão não existe mudança sem oração. São coisas que caminham juntos. E quando a gente fala em orar, a gente fala em relacionamento com Deus, a gente fala em conversar com Deus, a gente fala em ter intimidade com Deus. E nessa noite a palavra ela nos diz que 3 razões nos levam a orar ao Senhor. Uma delas é adorar, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que Ele verdadeiramente é. A segunda é interceder, seja pela gente ou seja pela nossa família, por algo ou por alguém próximo, ou por algo que queremos. E a terceira é agradecer. Então uma dessas 3 razões nos leva ao Senhor, nos leva a orar. E falando nisso nessa noite, como é que anda a sua intimidade com Deus? Aleluia. Sabendo que nós só podemos chegar aos pés do Senhor para orar, para buscar, para agradecer, para interceder, se nós verdadeiramente tivermos intimidade. Então é uma coisa que podemos refletir nessa noite, como anda a nossa intimidade com Deus. Amém? Intimidade é oração. Dificilmente eu vou conseguir orar, eu vou conseguir falar com o Senhor se eu não tiver intimidade com Ele. E o texto nessa noite, 1 Samuel, é uma história muito conhecida, que vai falar de Eucana e as suas mulheres. Eucana tinha uma esposa chamada Ana e uma esposa chamada Penina. Penina ela tinha muitos filhos. Ana, porém, ela não poderia ter filhos. Só que em 1 Samuel, no versículo 5, diz assim: porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus ele já estava no controle desde o início. E o que eu quero dizer nessa noite é que apesar do Senhor ele ter cerrado a madre de Ana, é que Deus ele também ele fecha portas. Talvez a gente não entenda logo de início. Deus ele também encerra a madre. E é muito difícil ouvir um não de Deus. A gente está habituado a só receber, e chega um momento que Deus fala, não, é até aqui. E nós, ao invés de indagarmos a Deus, Senhor, por que não? Senhor, por que essa porta está fechada? Porque para a gente indagar, para a gente questionar, a gente tem que ter intimidade. E muitas das vezes a gente fala, nossa, que prova que eu tenho passado, que dificuldade que eu tenho passado, o inimigo ele tem tentado contra a minha vida. Só que nem sempre é o inimigo, às vezes foi Deus que fechou e você não entendeu. E o que nós fazemos para poder entender, Senhor, por que tu fechou? Senhor, por que tu cerrou a madre? O que eu preciso fazer? E Deus, quando Ele coloca um obstáculo, Ele está falando, se achega mais, vem mais pertinho, vem conversar comigo, porque está faltando intimidade. Aleluia! Vem buscar, chega um pouquinho mais perto. Ana era uma mulher extraordinária na Bíblia, mas ela só é o que foi, porque Deus cerrou a madre dela.
Aleluia. Samuel, ele foi o que foi graças àquela oração, mas porque Deus ele fechou uma porta primeiro. Ele teve que fechar a porta para Ana entender a dependência que ela tinha do Senhor. Aleluia. E a palavra ela vai frisar isso novamente no versículo 7. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. É feita essa menção novamente. Penina, ela estava tripudiando em cima de Ana. Só que Deus ele estava no controle, porque era ele que tinha fechado. Era ele que tinha cerrado. Por mais que Ana ela estivesse, por mais que Penina estivesse se aproveitando daquela oportunidade. A palavra diz que Eucana ele residia na cidade de Ramá, e todos os anos eles iam até Siló para adorar e para sacrificar. E a palavra ela vai nos dizer que todos os anos, quando Penina, juntamente com toda a sua família, juntamente com Ana, ela subia, Penina irritava. Então era uma prova que durou anos. E todo ano era a mesma coisa. E Siló era um lugar de adoração. Siló era um lugar em que você levava o sacrifício ao Senhor. Agora olha o calvário que Penina passava. Uma vez ao ano ela tinha a oportunidade de sacrificar, de orar ao Senhor. E nessa vez, Ana ia uma vez ao ano sacrificar e adorar ao Senhor. E nessa única oportunidade que tinha, Penina estava lá para infernizar. Penina estava lá para dificultar, para jogar na cara dela tudo aquilo que ela tinha e Ana porventura não tinha. De Siló, de Ramá até Siló era aproximadamente 35 a 40 quilômetros de viagem, era de 1 a 2 dias. Olha que calvário, olha que dificuldade, olha que prova. Mas quem que cerrou a madre? Foi Deus. Aleluia. Olha o percalço que ela passou. Mas quem que cerrou? Foi Deus. Tem processo na nossa vida que a gente passa, que a gente quer culpar A, B, C, o inimigo, e às vezes é Deus que está fechando e a gente não está entendendo. A gente não sabe o que Deus está querendo falar conosco. E cabe a nós tentar entender e aos pés do Senhor, Senhor, o que tu queres? E é interessante que o versículo 6, ele coloca a Penina como competidora de Ana. Competir. Qual é o objetivo de um competidor? Se não ver o seu oponente no chão? Qual o objetivo do seu competidor se não te derrubar? Nem todo mundo que está perto de você quer o seu bem. Nem todo mundo quer te ver de pé. Penina ela tinha muitos filhos e ela jogava isso na cara de Ana. Mas sabe o que Penina não tinha? O amor de Eucana. Isso ela não poderia ter. E era isso que o deixava excessivamente enfurecida. E fazia com que ela provocasse Ana daquela maneira. E nas nossas vidas não é diferente. O inimigo ele compete conosco a todo momento. O crente, em tudo aquilo que ele coloca a mão, surge dificuldades de lugares que você não imagina. E a todo momento você se sente numa competição, você se sente numa corrida, porque é uma competição. Sabe por quê? O inimigo ele pode jogar na sua cara que ele tem muito mais do que você, qualquer coisa. Mas tem uma coisa que ele não tem, que é o amor de Deus. Aleluia. E é isso que o deixa enfurecido. E da mesma maneira era com Penina. Penina ela tinha que aproveitar porque ela não tinha o amor de Eucana. Ela poderia ter 20 filhos, mas o amor de Eucana ela não teria. O diabo ele pode querer tripudiar na sua vida, mas o amor de Deus ele não vai ter. E é algo que você tem. E é isso que traz essa luz que nos torna tão diferentes. E às vezes nós precisamos entender que a gente está numa competição. A palavra ela nos fala que a gente está aqui só de passagem, então não dá tempo de cochilar. Não dá tempo, é uma competição. De 35 a 40 quilômetros, Ana enfrentava para chegar em Siló, para adorar. Que dificuldade que a gente tem passado para estar aqui hoje em Siló, para verdadeiramente adorar. A gente vai esperar o Senhor colocar uma Penina na nossa vida para a gente começar a valorizar esse caminho de Ramá até Siló? Ou vamos entender que nós somos totalmente dependentes deles e Ele que fala ao nosso coração? Não espera Deus fechar a madre. Não espera Deus fechar a porta. Para a gente reconhecer o que Ele tem nas nossas vidas. Amém? E dando continuidade, a palavra ela vai dizer que em uma dessas idas até Siló, Ana ela dá um basta.
Ana ela já não aguenta mais. A palavra de Deus ela não vai mensurar quanto tempo que isso durou, mas vai falar em muitos anos. E chega um momento no versículo 10, em uma dessas idas até Siló, que Ana ela diz da seguinte maneira, a palavra diz da seguinte maneira: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana perseverava em oração. Ela orava com o coração. Ela orava intensamente. Ela votou um voto no Senhor num momento de dificuldade gigantesca. Muitas das vezes a gente quer esperar a tempestade passar para a gente voltar para o Senhor. E Deus ele opera no meio da tempestade também. Ele não precisa de cenário favorável. Às vezes a gente quer ajudar Deus. Vou esperar essa onda passar. Vou esperar essa pandemia passar para eu entregar os meus projetos na mão do Senhor. Não. Ele opera no meio da tempestade. Talvez Ana vivia um dos piores momentos da sua vida. E ela falou assim: é hoje que eu vou fazer um voto com Deus. E quando Deus ele olha aquele voto e fala assim: é hoje, porque eu tenho um projeto para Israel também. Então a palavra ela diz que os planos de Deus ele é muito maiores que os nossos, porque ele pega aquilo e encaixa com dele, fica muito melhor. Então Samuel ele vem a ser o que era, porque Ana faz um voto num momento de angústia. É no momento de angústia que a gente tem que buscar. É no momento de angústia que o nosso coração fala com amargura de alma. É por inteiro. E mesmo em meio àquela dificuldade, Ana, sendo verdadeira ao seu coração, ele a questiona: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana falava com o coração, ela não falava com os lábios. Talvez por isso ele não entendeu. Não espere que o irmão do teu lado entenda o que você está passando. E assim, isso não é sobre ímpio, é sobre cristão mesmo. E eu vejo essa passagem, eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, talvez Ana nem ia congregar mais nessa igreja, por aquilo que ele falou. Que hoje o nosso ego ele se fere tão fácil. Agora você imagina a gente quebrantado, orando, só Ana sabia o que ela passava anos na mão de Penina. E ela, num momento ali de intimidade com Deus, um servo do Senhor a questiona. Um servo do Senhor a questiona: até quando estarás tu embriagada? Não espera de ninguém. Não espera que ninguém reconheça a tua dor. Muitos não compreenderão a tua dor. Ímpios, cegos, seja lá quem for. Tem momento que a intimidade é você com Deus, é só Ele que entende. Não leve em consideração o que A e o que B vai falar. A partir do momento que você levar em consideração que o irmão do teu lado está falando e está achando, você está valorizando mais ele do que aquilo que você está voltando para Deus. Aquilo que você está entregando ao Senhor. Os amigos de Jó o acusavam de estar em pecado. Não foi o inimigo que acusou ele de estar em pecado. Foram os amigos de Jó. E ele, da mesma maneira, não entendeu a angústia de Ana. Entrega a sua angústia para o Senhor. Aleluia. Não espere que ninguém entenda. É o Senhor que vai entender. É a Ele que vai entregar. E digam o que disser. Você fala: não, eu tenho um voto com Deus e Ele sabe o que eu tenho passado. Só não leva isso em consideração para deixar a casa de Deus. A nossa oração, ela exige o nosso máximo. Ela exige que nos entregamos. Não é coisa simples, ela exige que confiamos, porque a nossa esperança, ela está no Senhor. A dificuldade é grande. E o Senhor fala: ai daquele que fizer do homem confiar no braço dele, na tua força. Então é no Senhor que a gente precisa confiar. E no versículo 20, 21 e 22, o Senhor concede a petição de Ana. E no versículo 20, 21 e 22 vai falar assim: e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado,
então o levarei para que apareça perante o Senhor e que lá fique para sempre. Se a gente for voltar lá no início, a palavra coloca Penina como competidora. Ana, nesse momento, ela se recusa de ir até Siló. Ela fala assim, não, vou esperar até que o menino ele seja desmamado e eu deixarei ele em definitivo. Nesse momento, Ana protege Samuel. Um caminho de 35 a 40 quilômetros por região montanhosa. Sabendo que Penina fazia o que sempre fazia, o que o deixaria de não tentar algo contra a vida de Samuel? E esse é o momento que a gente recebe as nossas bênçãos e na maioria das vezes a gente fala, agora chegou o meu momento. Agora eu vou jogar na cara de quem falou que eu nunca conseguiria. E Ana, ela poderia muito bem fazer isso. Falou o quê? Anos e anos. Saindo daqui de Ramá para Siló. Com Penina me falando isso e aquilo. E agora que eu estou com a minha bênção, com o meu Samuel, não vou mostrar para ela. Não, o que é seu e Deus guarda. Não sai mostrando para ninguém não. A palavra de Deus ela fala que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia! O que era para ter contra a Penina está com Deus. Não mostra não, a bênção é sua, cuida, guarda, protege. Espera chegar o tempo certo, assim como ela fez. Ela esperou o momento certo e foi, porque ela sabia que qualquer justiça que tivesse era com Penina e com Deus. Isso não dependia dela. E ali no versículo 27, no versículo 28, que nós lemos nessa noite, que fala, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Por esse menino orava eu. Jovem, o que você tem nessa noite? Que você consegue pegar na mão e olhar e falar assim, orei por isso daqui. Foi eu que orei, não foi o meu pai. Não foi a minha mãe. Isso que eu conquistei, fui eu que coloquei o meu joelho no chão. E Ana, ela podia encher a boca dela e falar, eu orei por isso daqui. Eu paguei o preço por essa bênção. O que você tem na sua vida hoje que você orou? Aleluia! Você fala assim, não, eu orei por isso daqui. Porque aquilo que é conquistado no coração, ela tem outro gosto. É totalmente diferente. E às vezes a gente olha para as nossas vidas e fala assim, o que eu tenho que eu já chorei por isso? O que eu tenho que eu busquei aos pés do Senhor? Faça esse questionamento nessa noite. O que eu tenho que foi conquistado por oração? Porque se você olhar ao redor e não tiver nada, comece a orar. Comece a orar, porque Deus está cobrando experiência com Ele. Se você olha ao seu redor e não tem um Samuel, não tem uma bênção que você conquistou com a sua oração, com o seu choro, e não trazendo glória para si, mas porque isso demonstra a intimidade que você tem com Deus. Porque você pegar algo e falar assim, Senhor, eu chorei por isso daqui, tu me deu, é sinal que você fala, eu sou íntimo dele. Quando eu preciso, eu converso com ele. Indo lá para o final do ministério de Samuel, versículo 26 do capítulo 2 diz assim, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Samuel ele era novo, ele foi entregue criança, mas ele ainda muito jovem, ele já seguia aquilo que a palavra do Senhor determinava, ele já seguia aquilo que a palavra do Senhor mandava, o ministério de Samuel. Eu vou fazer uma leitura em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui no livro de Samuel, diz que Samuel era jovem, ia crescendo e fazia-se agradável. Qual é a diferença de Samuel para o filho pródigo? Uma coisa separa Samuel do filho pródigo. Ambos jovens. Ambos crescendo debaixo da retidão do pai. Ambos crescendo debaixo do aconselhamento dos pais. Só que uma coisa separava os dois. Samuel com um legado assim primoroso, uma das maiores personalidades de Israel.
O que separa o filho pródigo desse jovem Samuel é uma coisa, jovem: escolha. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa escolher. Não tem jeito. Chega um momento na nossa vida que a oração do meu pai e da minha mãe já não é mais suficiente. Chega um momento na sua vida que você precisa orar por você. Você precisa buscar por você. Chega um momento que você precisa colocar o joelho no chão e falar assim: Senhor, cuida de mim. A oração dos nossos pais, ela é importante, da nossa mãe, ela é importante, só que chegou o momento que Ana entregou Samuel e ela não alcançava mais Samuel, ela não via mais ele, era uma vez ao ano. Porque o voto era de Ana. Samuel, ele não tinha nenhuma obrigação de seguir aquele voto. Ele era jovem, ele passou por dificuldade, ele passou por prova, imagino que ele passou por tentação também. Só que chegou um momento que ele escolheu. Ele falou assim: não, é isso que eu quero. Pai, mãe, você pode orar, você pode buscar, mas vai chegar um momento que eles vão precisar escolher. Vai chegar um momento que eles vão precisar ter que sair de cima do muro e falar: o que você quer? Se uma dessas idas de Ana de Ramá para Siló, ela chegasse e não encontrasse Samuel no templo, ela ia falar: eu orei, eu entreguei ao Senhor. Mas chegou um momento que ele fez escolha. E o filho pródigo chegou um momento que ele também fez escolha. E muitas das vezes a gente está parado pela oração do nosso pai, pela oração da nossa mãe, e esquecendo que nós temos que buscar pelas nossas vidas. Nós jovens, e eu falo isso por mim, porque eu demorei para ter esse costume de orar, para entender a importância da oração. Chega um momento, Thiago, que aquela porta de emprego que você quer, a oração da sua mãe, ela não funciona mais. É você que tem que buscar. É o seu Samuel, corre atrás. É a sua vivência, é a responsabilidade daquele casamento, Bruno, que você quer o seu joelho no chão. É você que busca, é você que consagra. Para começar a ter intimidade, para estar próximo de Deus. E muitas das vezes nós não nos atentamos a isso, aí o Senhor vem e fecha a máquina, fecha a porta, e a gente fala: por quê? Por que, Senhor, você fechou? Por que, Senhor, aconteceu isso? Por que eu não tenho conseguido? A palavra de Deus, ela diz: jovens, sois fortes, pois já venceste o maligno. Mas muitas das vezes a gente passa pela nossa juventude e não entende essa força. E sabe por que a gente não entende essa força? Porque o jovem demora para reconhecer que ele tem uma cruz para carregar. Quando a gente entende que a gente tem uma cruz para carregar, para pôr no ombro, a gente consegue entender a nossa força. Porque a gente não sabe, enquanto a gente não souber o peso da cruz, a gente não sabe a força que a gente tem. Eu preciso sentir o peso da cruz. E assim é você que carrega. Muitas das vezes nós, pais e mães, por amar muito, a gente quer dar uma cortadinha nessa cruz, deixa eu ajudar um pouco aqui, deixa eu aliviar. Só que lá na frente ele vai precisar dessa cruz para atravessar alguma dificuldade. E essa parte que você cortou vai fazer muita falta. Essa cruz é deles, deixa eles carregar. Essa dificuldade é deles, deixa eles ter intimidade, deixa estar próximo, deixa aprender a orar. Chegou um momento na minha vida, o ano de 2016, final do ano de 2016, eu falava assim: Senhor, o ano que vem é o meu ano. O ano que vem nada me segura. Terminando a primeira faculdade, estagiário de uma grande empresa, com uma efetivação ali batendo na porta, muito próxima, com um bom cargo. Eu saí da sexta-feira na empresa com uma visão. Cheguei na segunda-feira e não tinha mais nada lá. Deus, ele tinha fechado tudo. Absolutamente tudo. Mas como é que estava a botija de azeite? Eu escolhia se eu vinha sábado ou domingo para a igreja. Estava há 3 anos sem frequentar a escola dominical. Às vezes a minha mãe questionava: você não vai para a igreja? E falava: já fui ontem. Se eu já fui sábado, para que eu vou domingo? E a vida caminhando de vento em pouco, estava dando tudo certo, estudando bem, trabalhando bem, e Deus lá de cima só olhando. Chegou uma hora que minha mãe parou de cobrar, e Deus só olhando. Aí chegou um momento que ele fechou a porta, ele cerrou a mágoa. Aí eu falei assim: Senhor, por que você fez isso? Por que o inimigo tem tentado contra a minha vida? E Deus falou: não foi o inimigo, foi eu que fechei. Você vai ser filho de crente até quando? Quando que você vai ser crente mesmo? Você. Quando que você vai buscar por você? Aleluia!
Porque tudo que você conquistou até hoje foi porque tua mãe orou. E eu olhei para a minha vida e eu não tinha nada que eu tinha conquistado. Estava em cima do muro. Estava morno. E a palavra diz que morno não serve. E Deus ele falou assim, a partir de hoje, eu estou fechando absolutamente tudo. 2017 foram um dos anos mais melancólicos da minha vida. Toda a porta que eu batia, nada se abria. E Deus ele falou, você vai viver pela minha graça agora e você vai me buscar. Eu me enfiei dentro da igreja, não porque eu considerava que automaticamente as coisas voltariam a dar certo, mas por desespero. Deus ele me quebrou todinho. Sabe o que é quebrar? E moldar? Eu não precisava ter passado por isso. Deus ele falava, não, agora é hora de descer desse muro e escolher o que você quer. Aí eu entendi que eu tinha uma cruz para carregar também. Eu não podia depender só da oração da minha mãe. Eu não podia só depender da oração do pastor. Eu não podia depender só da oração do Rogério, que era o meu líder. Eu tinha que buscar por mim. Eu tinha que consagrar pela minha vida. Aí eu entendi o poder da oração. Que aí eu precisei buscar por mim. Só que isso foi um processo de 1 ano e meio. Até Deus quebrar e Ele moldar. Até Deus fazer da maneira que Ele queria. Jovem, não espera Deus fechar a porta não. Não espera Deus cerrar a margem não. Começa a buscar agora. Busca intimidade com Ele. Olha para o teu entorno e fala, o que eu tenho que Deus me deu? O que eu tenho que Deus me concedeu? Que eu orei? Como é que está a sua intimidade com Deus nessa noite? O que Ele tem proporcionado? O que Ele tem dado? Deus ele quer dar vivência, Ele quer dar bagagem. E o ano de 2017, Deus ele me deu experiência com Ele. Aí eu vim entender o porquê que Deus fechou a porta. Eu vim entender o porquê que Ele fechou absolutamente tudo. Vai orar, vai buscar, vai me adorar de verdade agora. Chega de ser filho de crente, assume uma postura. Escolhe. E quando eu assumi uma postura, eu falei assim, Senhor, é isso? Sabe aquele amigo perto? Ele já não ficava mais próximo, ele se afastou. Aquele que a gente achava que era amigo, foi o ano que eu conheci a Estela. Aí Deus ele começa a trabalhar, porque Ele vai começando a tirar de perto as pessoas que a gente acha que quer o nosso bem, mas não quer. Aí a gente começa a entender o valor da oração, o valor de estar na casa de Deus, o valor de cultuar, o valor de ter paz, o valor de você conseguir bater numa porta e saber que ela vai abrir. E se ela não abrir foi porque Deus não quis. E entender que foi Ele que fechou. E vai chegar um momento que Deus vai falar, é não. Senhor, eu quero isso, é não. Vem cá para os meus pés, vem ter intimidade comigo. Deixa eu te quebrar primeiro, deixa eu te apertar, para você entender o valor disso. É vivência, é estar próximo a Deus, é buscar, entender que nós temos uma cruz para carregar e que nós estamos nesse mundo só de passagem. E que essa passagem, que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Eu posso escolher os meus pecados. Com o livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós, a gente pode escolher de que maneira eu vou pecar. Mas eu não posso escolher a consequência que esse pecado vai trazer para a minha vida. Você pode pecar, jovem, à vontade, eu posso pecar, qualquer um pode pecar. Está no livre-arbítrio dado por Deus. Só que a consequência que esse pecado vai ter sobre nós, isso a gente não tem controle. E muitas vezes a gente sente na pele. Assim, é tão simples aqui, é rapidinho. Aí Deus aperta lá na frente e transforma num processo de 2 anos, de 3 anos, 4 anos, aí volta todo quebrado. Não espera ter que voltar todo quebrado, busca agora. Vai enchendo essa botija aos pouquinhos. Aleluia. Vai orando, vai buscando. É difícil, é dificultoso, mas que a gente possa estar próximo a Deus. O cenário ele é difícil, é um cenário de pandemia, é um cenário de dificuldade. Mas Deus ele opera no meio da tempestade também. Então muitas das vezes a gente fala assim, eu vou esperar isso passar. Oh, aleluia. Não espere. Coloca aos pés do Senhor aquilo que tu tem pedido. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Só que não volte apenas a sonhar, volte a orar também. Porque Deus ele realiza sonho de quem ora. Amém? Possamos estar convictos disso. Que assim como Deus ele foi na vida de Ana, Ele também possa ser na nossa vida. Oração, buscar intimidade. Enche essa botija de azeite. Para quando a dificuldade vir, para quando a coisa apertar, possamos estar salvos, possamos estar amparados pela presença de Deus. Amém? E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer a toda a mocidade. E eu já passo o meu